Olá, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar essa realidade, aos canais Marcelo Marins e o Despertar da Consciência Cósmica, e também ao canal Chamados a Despertar da Consciência Cósmica. Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos amigos e guerreiros cósmicos de todo o Brasil e de todo o mundo. Eu quero fazer um... Vocês sabem que o trabalho que eu faço é um trabalho que se encontra hoje extremamente espiritual. Temos aí as meditações, a campanha de meditação. Espero que vocês estejam fazendo essas campanhas de meditação, porque estar nesse trabalho e não meditar não tem lógica. Mediante esse trabalho, é um trabalho de muita prática, um trabalho espiritual. Comecei esse trabalho sobre muita dificuldade em 2016, chegando num público que eu não conhecia, não sabia da característica deste público. Então foi um tanto quanto complicado, né? Primeiro eu tive que me inserir dentro deles como um cavalo de Troia, né? E, como se diz, o cavalo de Troia, ele meio que dança a mesma dança do grupo que ele, quer se inserir. E eu me inseri, neste meio, e depois eu fui, como se diz, puxando, atraindo as pessoas para uma nova ótica, um novo olhar nesse trabalho que tem ajudado tantas pessoas, E só que o trabalho, da forma que ele já chegou hoje, foi sobre muita luta, Muitas pessoas lutando, quebrando a cabeça, as pessoas tentando compreender um mundo totalmente diferente, um novo caminho, uma nova ótica, um novo olhar, uma nova perspectiva sobre todas as coisas. Alguns não puderam entender e alguns se rebelaram, se revoltaram contra a minha pessoa, tentando até mesmo me prejudicar na minha vida pessoal, Digo na minha vida pessoal, na minha vida do Marcelo Marins, na vida particular. Esse trabalho foi muito covardemente atacado, por pessoas que se diziam ser da espiritualidade, libertos, mas pessoas sem escrúpulo total, pessoas maldosas, que extremamente contraditórias, ao que elas se autodenominavam. Mas já são aí quase 6 anos de trabalho e no começo eu meio que fui jogando grão, grão de milho, que é de grão em grão que a galinha enche o papo, como dizemos aqui em Minas. Só que muitos de vocês gostam de dizer, em gotas homeopáticas, isso também. Então foram muitos anos, eu dava um pedacinho, analisava como vocês iriam se comportar. Alguns se comportavam muito feio, se viravam contra mim e passavam a me odiar do dia para a noite, sem qualquer motivo, simplesmente porque no vídeo, na realidade, alguma coisa ali não preenchia sua comodidade, E eu estava ali, de uma certa forma, causando um terremoto na sua zona de conforto. Então, muitas pessoas chegaram sorrindo, sendo amigos, simpáticos, legais, mas depois a máscara caiu. É o sistema, é o mundo puxando. Então, durante esse tempo, eu fui colocando doses homeopáticas em vocês. Hoje o trabalho ele é muito mais desenvolto. Hoje eu, como eu posso dizer, eu já me soltei, me liberei totalmente. E fica quem der conta de aguentar a ripada nas costas. Caso contrário, o mundo é livre para vocês seguirem e viverem o que vocês bem desejarem. Vocês não são donos de suas vidas. Mas, ao longo deste trabalho, desses 5 anos, eu deixei alguns vídeos pérolas. Alguns vídeos... Eu já deixei alguns apontamentos, justamente, que eu posso dizer, propositais. Alguns vídeos-chave. E comecei muito antes, da denominada virada chamada Os Filhos de Orion. Quando eu criei, Os Filhos de Orion,
essa nova, digamos, energia dentro do trabalho, que era justamente o alinhamento, né, para colocar o trabalho no prumo, no rumo e seguirmos firmes e fortes, né, neste, digamos, caminho dentro do despertar de consciência cósmica que chegamos hoje. Então, quando eu, né, coloquei Os Filhos de Orion, fiz o vídeo, existe um vídeo chamado Os Filhos de Orion, que foi o pontapé inicial para nós trilharmos o caminho onde nós chegamos hoje. Muitas pessoas que diziam, né, serem amigos do trabalho, gostavam, disso, olha, eu não gostei, não me senti bem com isso não ressoa em mim, e acredite, essas pessoas, 99% viraram inimigas minhas, inimigas do trabalho. Querem que né, o Marcelo Marins seja aí, né, fuzilado em qualquer esquina de qualquer lugar. Realmente pessoas, né, despertas, justamente porque eu trouxe a energia dos Filhos de Orion. Só que existem 3 vídeos-chave, vídeos-chaves mesmos, na qual o trabalho é baseado nesses 3 vídeos-chaves. O primeiro vídeo-chave foi um planeta, uma civilização libertada ou liberta. Que vocês vão assistir na sequência do que eu estou falando. O outro vídeo-chave foi um vídeo que eu expliquei a conexão que eu tive com o universo, com a energia do universo. Tudo é energia. Tudo é energia. Tudo é energia. E no caso eu fiz um vídeo explicando quando eu tive o encontro, a conexão com a malha energética do universo. A coisa mais maravilhosa e fantástica que me aconteceu. Onde eu e Fabiana morávamos num cômodo de comércio na porta da rua. E tive essa experiência onde eu me conectei com a malha energética do universo. Onde me vi como apenas um fragmento, um fractal energético do universo. Foi a coisa mais fantástica de tudo que eu já presenciei até hoje. Esse é um dos vídeos-chaves do meu trabalho. E um outro vídeo-chave é, né, os juízes cósmicos. Existem os juízes cósmicos. Então são os juízes cósmicos. O outro é quando eu me conectei com a malha energética do universo. Quando eu me vi como uma energia, um fractal energético do universo. E uma civilização, um planeta, né, uma civilização libertada, que eu coloco em sequência, você vai assistir agora em sequência. Eu poderia colocar o link do vídeo, mas muitas pessoas acessam o canal por celulares, tablets, televisão, não tem como elas irem lá no link, abrir para ver o vídeo, mas eu faço questão que vocês assistam. Assistam esse vídeo, por isso eu estou reenviando ele agora para vocês. Vocês vão assistir esse vídeo do ano de 2018, há 3 anos atrás, quando eu fiz esse vídeo. E esse vídeo é muito importante. Embora fosse muito básico, muito raso em informações, quero convidar vocês para a próxima quarta-feira, às 21h30, no canal Marcelo Marins, o Despertar da Consciência Cósmica, onde eu farei uma live bomba energética. Bomba nuclear energética espiritual. E é justamente a parte 2, justamente desse vídeo que vocês vão assistir agora. Na época nós tivemos até respostas às perguntas, mas era aquela coisa muito superficial, eu não podia entrar muito no mérito da questão, então tinha que ser uma coisa mais bem rasa, bem, né, papinha. Hoje vocês estão recebendo bombas energéticas. Então na quarta-feira agora da próxima semana, o universo assim conspirando às 21h30, convido vocês para verem a sequência desse vídeo. Para vocês verem um vídeo de 3 anos, quase 4 anos atrás. E agora esse vídeo vai ter a parte 2. E agora vocês estão preparados, depois de Guerras em Orions, a série Miguel Arcanjo, sobre todas as séries que já fizemos.
depois de todo esse período de acompanhamento, é que vocês estão preparados para a parte 2 deste vídeo. Então foi preciso que foi preciso aí uns 800 vídeos vocês acompanhando para vocês entenderem a parte 2, que justamente vai ser na quarta-feira. Então fica aí o vídeo para vocês. Assistam, é um vídeo, né, dos antigos e é um dos vídeos que eu digo para vocês, um vídeo chave, tá? São 3 vídeos chaves o meu trabalho, o porquê que eu faço esse trabalho de despertar de consciência cósmica neste mundo caído. Existem 3 vídeos chaves que explicam tudo isso. Só que é chave, é no sentido mais oculto e misterioso. Então esse, né, como eu disse para vocês, os juízes cósmicos, o outro, né, quando me conectei com a malha energética, né, do cosmos, do universo, e esse é um deles. E ó, se você assistiu a Conectar na Malha Energética do Universo, né, eu não sei, eu não me lembro direito no vídeo em si, mas os meus amigos que acompanham, que nunca me deixam na mão, colocam o link, né, do vídeo ali no meu Facebook. Você vai lá no meu Facebook ver, e tem os juízes cósmicos, me conectando nesse vídeo que eu narro a conexão com a malha do universo energética, e esse planeta, libertação, liberta, e vocês vão entender uma coisa muito interessante. Vocês vão entender o termo viajante galáctico. Sim. Eu vou apresentar a vocês o viajante galáctico, que libertou justamente aquele planeta, que não é esta Terra, e que na realidade nem é nesse sistema que podemos chamar sistema solar. Vou explicar os detalhes técnicos profundos, segredos, chaves, e vou falar sobre o ser que ajudou aquele mundo a libertar. E também vou falar o porquê não tem como fazer isso com este mundo aqui. Este mundo aqui é impossível. E vou explicar os motivos por que aquele outro mundo se libertou e esse é impossível se libertar em escala global generalizada. Então aqui apenas alguns conseguirão ir embora. O resto é uma humanidade condenada. Ao contrário do outro, que o planeta inteiro se libertou. E eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes e vocês irão entender o milagre que às vezes acontecem no universo, tá bom? Assistam o vídeo, deixem seu joinha, não esqueçam de darem seus joinhas, tá certo? Assista o vídeo, pare, pense, reflita e analise, como eu sempre digo, né? Um vídeo de 2018, hoje nós estamos em 2021. E aquela época era um Marcelo que estava, como se diz, ainda muito amarrado, muito acorrentado em trazer as informações. Ali era um cara que tentava do jeito que dava, do jeito que era possível, tentar fazer esse trabalho. Hoje eu já estou bem relax, então hoje é outra realidade, o trabalho fluiu, ele cresceu muito, e isso é o que importa. E hoje nós estamos num outro nível de consciência, já derrubamos muitas barreiras, já sobrepujamos muitas montanhas, e hoje o trabalho é um trabalho onde nós estamos aí, né, como se diz, é tudo ou nada, pois estamos no derradeiro final desta realidade, né? Não sabemos quando, mas sabemos, está muito perto. Tá bom? Bom vídeo para vocês, aí assistam o vídeo com muita atenção, não esqueçam de dar o seu joinha e nos vemos no nosso próximo vídeo. Ótimo vídeo para vocês. Tchau, tchau.
Olá, meus amigos! Sejam vocês muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, os canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muito obrigado pela sua atenção. A você que se encontra no norte, no nordeste, no sul, sudeste, centro-oeste, ou seja, em qualquer lugar do Brasil, muito obrigado pela sua atenção, seja bem-vindo sempre. Nossos amigos espalhados pelo mundo, nossos amigos na Angola, nossos amigos em Portugal, aquela força sempre, nossos amigos que estão espalhados dentro do continente europeu, onde quer que você se encontre dentro da Europa, muito obrigado pela sua atenção. Nossos amigos na Austrália, na China, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, nossos amigos nos Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Uruguai, ou seja, onde quer que você se encontre, muito obrigado pela sua atenção. Seja sempre muito bem-vindo ou bem-vinda. É um prazer falar para todos vocês. Quero agradecer aos nossos amigos que nos ajudam, mandam contribuições. Muito obrigado pela ajuda de vocês. Em meu nome, em nome de Fabiano e de nossa família, muito obrigado, gratidão sempre. E generalizando a tudo e a todos vocês, muito obrigado pela audiência, pela atenção, ao tempo que vocês sacrificam para nos ouvir. É uma honra, é um prazer, tá certo? Bom, pessoal, eu quero gravar um vídeo hoje, um vídeo bem interessante, bem especial para todos vocês. É um relato particular meu, das minhas experiências. Eu sempre falo para vocês que assistem os vídeos, tanto no Chamados a Despertar, quanto Marcelo Marins Consciência Cósmica, não tome as minhas experiências, a minha verdade absoluta, como a sua verdade absoluta. Não é sábio que você faça isso. Porque eu tenho minhas experiências, minhas vivências, desde criança. Eu tenho os meus dilemas e as minhas buscas igualzinho a você. Minha vida sempre foi um pouquinho mais, digamos, diferente, mas vocês não podem vivenciar com seus próprios olhos, não podem constatar com as suas próprias vivências aquilo que eu experiencio, né? Eu vivo na minha vida. Então, cabe a você ouvir e sempre aplicar aquele pare, pense, reflite e analise. Você tem as suas experiências, você busca a sua verdade, busca o entendimento da sua existência como ser, o que você está fazendo aqui, para o que você precisa fazer para sair daqui. Então você é dono, né, da sua busca. As suas experiências e os seus dilemas é algo particular seu. Assim como são as minhas experiências, e eu falo para as pessoas que não tome isso como uma verdade absoluta. Para você, para mim é absoluto? Sim. É a minha verdade? Sim. É a minha verdade e ninguém tira de mim. Porque eu vivenciei, eu experimentei, eu vi, eu constatei com os meus próprios olhos, muitas vezes carnais e outras vezes os meus olhos astrais e espirituais. Então, para mim, é a mais absoluta verdade minha, construída pelo meu ser cósmico. Você que ouve as mensagens, aplique o seu filtro, aplique a sua intuição, desde que você tem que fazer sempre aquele teste. Será que a minha intuição ela não está, de uma certa forma, corrompida? Será que como está sendo a minha conduta moral? Como está sendo a minha conduta como ser? Porque muitas vezes a sua intuição pode ser uma grande armadilha se você estiver corrompido por sentimentos não legais dentro de você. Então, eu sempre digo, usem sua intuição, mas sempre faça uma análise antes para saber como um ser você se encontra hoje, tá certo? Mas use sua intuição, o seu sentimento, aquilo que os seus mentores, seus amparadores, aqueles que eu chamo de seus aliados astrais, têm para confirmar para vocês. Eu sei que muitas pessoas vivenciam experiências como eu, que quando eu falo, simplesmente elas dizem, olha, isso para mim não é novidade.
Você simplesmente confirmou aquilo que eu já sabia. Porém, precisava de alguém a mais confirmar para eu saber que não era fantasia da minha cabeça, que aquilo não era algo criado por mim. Então você confirma aquilo que eu sei. Então as coisas que você fala não são novidades, não são coisas assim que espantosas, porque no fundo lá eu sempre soube e sempre vivenciei, e você simplesmente confirmou aquilo que eu sempre soube. Soube. A pessoa sempre soube. E assim a gente vai ressoando numa mesma energia. Bom, pessoal, para quem já me conhece, né, já são mais de 500 vídeos só no Chamados a Despertar, e já uma leva boa aqui no Marcelo Marins Consciência Cósmica. Independente de onde você estiver assistindo, você pode estar no Chamados a Despertar, aqui no Chamados a Despertar, ou lá no Marcelo Marins Consciência Cósmica, ou aqui no Marcelo Marins Consciência Cósmica, ou lá Chamados a Despertar. É bem interessante. Pessoal, eu passei por uma experiência que eu posso dizer para vocês que, para mim, o que eu vi, o que eu experimentei, porque na realidade eu não confio na ciência manipulada desta dimensão, desta bolha holográfica que é criada por seres alienígenas hostis, seres alienígenas imorais, digamos, marginais cósmicos, que formam uma aliança que aprisionam esta humanidade, com vários tipos de, como eu posso dizer, formas de aprisionamento. Uma delas, a religião, a religiosidade, né, os dogmas em todas as esferas religiosas, de culto ou adoração neste planeta, neste orbe, e tantas outras, né, culturas da sociedade e tudo mais. E eu passei por uma experiência, tenho passado por algumas experiências muito fortes, que, como eu digo para vocês, é a minha verdade, eu tenho vivenciado, e eu até coloquei, né, fiz um texto e coloquei na rede social. E disse da seguinte forma: algumas pessoas ficaram muito querendo a continuação em detalhes, né? Foi assim. Exatamente hoje em nosso sistema solar, como eu disse para vocês, eu não acredito como é nessa falsa astronomia, nessa falsa ciência. Tudo que é controlado, guiado pelos homens está em estado de manipulação. Tudo aqui é manipulado. Exatamente hoje em nosso sistema solar, que é muito maior e possui mais planetas do que mentem para essa humanidade, hoje exatamente passaram pelo que muitos aqui chamam de transição planetária. Ou seja, passou-se por um fenômeno, um acontecimento nesse mesmo sistema solar que eu já disse para vocês, que eu já visitei em projeções astrais durante alguns anos, todos os planetas deste sistema solar. Alguns fui recebido e outros apenas observei. Estava como observador, embora muitas vezes não entendia o que podemos chamar de cultura ou hábitos sociais daquelas civilizações, pois é algo bem diferente do que se tem aqui na Terra, e nós usamos a Terra e o que está aqui como base de parâmetro. Então, hoje exatamente passaram pelo que muitos aqui chamam de transição planetária. A população do planeta, que digo de modo de passagem, extremamente superior à população da Terra em tudo, e principalmente moralidade. Como, por exemplo, neste planeta não existia crimes, não existia imoralidade, não existia corrupção, não existia o que podemos... Sabe aquele mundo de sonhos que um dia a humanidade almeja chegar? Alguns almejam que isso aconteça na chegada de um salvador ou de um ser superior, de um avatar, que a humanidade venha a evoluir, transcender e chegar à quinta dimensão, como muitos aí pregam, né? Que a humanidade vai dar um salto evolutivo e que isso é algo sensacional, a humanidade vai evoluir
e ter outros tipos do que podemos dizer, de outros tipos de consciências no planeta, né? O planeta vai evoluir. Será que eu não creio que isso vai acontecer aqui nesta Terra, mas se isso acontecesse, será que seria algo realmente bom? Estaria esta humanidade realmente livre? Então o que acontece? Eu vi a população deste planeta, né, que era muito superior em moralidade, muito superior em educação, tá? Educação. O planeta em si é um planeta branco. Então você olharia para este planeta e eu veria branco, um planeta branco, nesse mesmo sistema solar que é composto por tantos outros planetas que são omitidos pela falsa ciência, a falsa astronomia controlada e manipulada pelo que muitos chamam de demiurgo, ou os manipuladores, os controladores dessa realidade, dessa fantasia, e que com carinho muitos apelidaram tudo isso, né, em referência ao filme Matrix, que é um filme que aborda uma realidade diferente de onde as pessoas vivem. Então muitos abordam carinhosamente em homenagem, né, ao filme como Matrix. Então é um apelido que pegou por causa do filme, mas é uma realidade manipulada e controlada em todos os sentidos. Para vocês entenderem, essas órbitas planetárias, essas órbitas de sistemas, nas quais isso é ensinado pelos livros acadêmicos dentro da astronomia ou da ciência aqui desta realidade, não é bem assim. Eu digo para vocês que o espaço está muito camuflado, existe coisas muito mais complexas, muito mais abrangentes que a humanidade não conseguiria entender, pois ela está induzida, desde que nasce, desde que é concebida aqui, a acreditar somente nesta fantasia ou nesta ciência manipulada e controlada que, infelizmente, muitos dos nossos irmãos aqui necessitam tanto de respaldos científicos para ter fé ou acreditar em algo. E nisso, eu digo para vocês, estão presos na teia de domínio. Então não conseguem enxergar além, não conseguem sair disso. Este planeta é um planeta branco. Branco, você olhando ele por fora, mas por dentro é um planeta onde não existe o céu azul. Não existe o céu azul. Olha como são as coisas do cosmos. É o céu estrelado noturno, o céu estrelado noturno, mas porém a luminosidade, a luz em si, era como você consegue ver as coisas, como se você estivesse vendo aí numa luminosidade de umas 3, 4 horas da tarde. Imagine o céu não sendo azul. Você pudesse olhar para o campo estrelado, todas as estrelas, bem nítidos aos seus olhos, mas porém não sendo noite, seria abaixo, entre todas as coisas, uma luminosidade entre 3, 4 horas da tarde, seria aquela luz. Olha como a ciência que nem consegue entender e explicar certas coisas, para vocês perceberem. Então, imagina um lugar onde o céu não tem esse céu azul que camufla o espaço, né, que tampa a visão do espaço. Você já parou para pensar por que o céu azul, né, aí vai vir as explicações científicas baseadas, né, com respaldos científicos. Mas se outros planetas, por exemplo, nesse sistema solar, em outros lugares, não tem essa... Seria mais ou menos uma camuflagem das estrelas, né? Então o dia é mais ou menos um auxílio que os dominadores têm para camuflar uma certa parte do planeta. Será? Para pensar. Será que o dia não é um auxílio de camuflagem? Porque à noite nós temos o quê? As estrelas. E para vocês perceberem, tem planetas que você vê o espaço. E o mais interessante, o que mais chama atenção, é que em alguns casos não existe noite. Não existe noite. Existe uma luminosidade única, sempre constante, como neste planeta, entre 3
4 horas da tarde ali, aquela luminosidade, mas você olha para os céus, ele é como todo descortinado, como se o nosso fosse uma cortina azul. Ele é todo descortinado. Você vê as estrelas, um visual. A humanidade da Terra perde muitas coisas. E neste planeta, para vocês entenderem, todos os edifícios com a sua, talvez mais na frente, eu não sou tão mais bom em desenhos, mas eu posso desenhar como o que eu vi, a estrutura, como seria a arquitetura dos edifícios, das construções, dos ornamentos, do que chamamos aqui de ruas, pavimentações, né? Lá é diferente, bem diferente, mas dá para você associar e fazer uma comparação. Mas tudo era um branco gelo, né? Quem aí já viu, eu quero pintar minha parede, que cor? Eu quero uma cor gelo. Não é aquele branco alvim, né? Alvim é um branco mais gelo, que eles falam. Tudo em matéria de construção era esse branco gelo, para vocês terem uma noção. As roupas deles todos eram no mesmo tom dos edifícios. Eram roupas brancas. Eles andavam com... Eu vou descrever o que eu vou fazer uma comparação com a vestimenta da terra. Eles se vestem muito próximos, parecidos com aquelas roupas, digamos, indianas, da Índia, para os homens. E as mulheres também vestem assim, um pouquinho, digamos assim, mais afeminado, mas porém no mesmo padrão. Não tão afeminado assim. Tem a gola aqui fechada, tipo aquelas roupas dos homens indianos. Vem até na manga, aqui. A blusa, a camisa, o roupão, ele vem mais ou menos até um pouco, uns 5 centímetros dos joelhos. São quem? Eles são humanoides, iguaizinho, idênticos a nós, com algumas características diferentes. Prestem atenção. Então, essa roupa deles, ela vinha, esse blusão, esse roupão, até mais ou menos um palmo antes dos joelhos. E por baixo tinha uma calça da mesma cor, tudo muito padronizado, que ia até os pés. E todos usavam um tipo de sandália. Então era diferente daqui, não tinha tênis, não tinha salto. Todos se vestiam no mesmo padrão de roupa. Tanto os homens, mulheres e também algumas crianças. O sistema de reprodução muito idêntico ao daqui. Mas, porém, era um mundo onde não se tinha, pelo que eu vi, não tinha imoralidade, tanto que não havia crimes, não havia, por exemplo, o que nós podemos chamar de quê? Polícia, forças armadas, tropas, não existia isso lá. Eles viviam de uma forma una, né? É um sonho que muitos aí relatam, né? Que gostaria que um dia esse planeta chegasse, né? Numa unidade. Todos brancos pálidos. Todos eram brancos, os corpos daquele planeta eram brancos pálidos, os olhos mais amendoados, assim, abertos. Os olhos mais amendoados, um pouco repuxado para cima, um pouco. Não lembram japoneses, chineses, não, porque os orientais do nosso planeta já estão ali mais fechados. Esses seriam olhos grandes, mais abertos, repuxados pros, digamos assim, pro lado. Eles meio assim, pálidos, tá? Brancos. Todos de cabelos pretos. Todos tinham cabelos pretos e olhos escuros, olhos pretos. Não tinha nenhuma diferença de cor entre eles, todos eram iguais,
Detalhe, os cabelos deles eram lisos. Todos eles, todos tinham os cabelos pretos lisos. Tanto as crianças, os homens, as mulheres. As mulheres tinham os cabelos um tanto quanto até o meio das costas, tudo padronizado. Eles viviam em padrão. Nenhum se vestia melhor do que o outro para se destacar, para chamar atenção, não, todos iguais, semelhantes. E as mulheres tinham o cabelo liso até o meio das costas preto. Todos eram nesse mesmo jeito, todos. Não tinha diferença eles, como que aqui a Terra é uma abundância de diferentes tipos de aspectos dos humanos. Continuando. A população do planeta, que digo de modo de passagem, é extremamente superior à população da Terra em tudo e principalmente moralidade. Desmascarou de forma total os dominadores daquele planeta, onde havia a promessa de uma divindade cósmica chamada Navu vir governar sobre eles. Olha só, eles tinham um grau de moralidade tão elevado e viviam tanto em uma unidade, eles alcançaram uma unidade que eles conseguiram ver que eles eram manipulados. Que eles eram manipulados. Eles conseguiram, através de uma evolução de uma unidade, ver que eles eram manipulados. E eu digo para vocês, imagine essa Terra ter que evoluir ao ponto de chegar um dia num grau de moralidade, de igualdade em todos os sentidos de vivência como sociedade, como eles, para conseguir enxergar que são o quê? Que são, de uma certa forma, dominados e controlados. E um detalhe, eles, o que podemos chamar de religião, havia somente um único tipo de religião no planeta, um único tipo de adoração no planeta. Não existia de vários diferentes, existia apenas um único sistema de adoração a essa divindade cósmica que eles chamavam de Navu. Por que Navu? Eu decorei esse nome na hora porque quando eu pertencia a uma religião americana, tinha-se um templo chamado Navu, que foi o primeiro templo lá da religião, que é um templo que virou uma lenda, uma história, um ícone da religião. Onde aqui os da religião têm esse templo como algo, como eu posso dizer assim, um mártir, um símbolo da resistência da religião. E o que acontece? Por isso que eu associei quando eu ouvi dos que estavam junto de mim, que eu estava dentro de uma nave, eu saí do meu corpo e fui levado para uma nave de um galpão gigantesco, similar àquela nave pela qual passei por aquele processo que podemos chamar de cirurgia, aonde, né, decapitaram o meu maior, decapitaram o Marcelo, para retirar aquele ectoplasma contaminado e assim houve uma regeneração maior e melhor. E eu estava junto com alguns seres e tinha esses seres também que estavam com outras pessoas também. Eu não estava sozinho, né? Ele estava lá sozinho, ele era o exclusivo, não. Tinha milhares de pessoas, já que esta nave é gigantesca, estavam lá também presenciando e sendo orientadas, explicado para elas, mostrado para elas o que estava acontecendo, como que estava acontecendo, o que estava sucedendo, tudo nos mínimos detalhes, permitindo para que pudéssemos ter uma melhor compreensão possível. E esse ser cósmico que lá controlava, chamado de Navu, onde eu decorei o nome, e quando eu lembrei do templo da religião na qual aqui da Terra eu frequentei por 20 anos. Então Navu era o ser cósmico. Este ser estava omitido, ele estava escondido, ele estava oculto para esses seres, essa população deste planeta, e ele se fazia como um ser de luz sagrado, mas era um dominador, e ele, de uma certa forma, fazia algo parecido com o que é feito aqui. Porque como eles alcançavam através de uma unicidade, através de uma
digamos, vamos chamar de fé, de uma fé esmagadora, eles conseguiam atingir um nível de vibração tão elevado de energia que acreditem que esta energia ela era muito mais forte do que a energia captada aqui pelos dominadores dessa terra, porque era uma energia, digamos, mais única, mais onisciente, mais, digamos assim, com uma estabilidade maior, porque aqui as energias variam muito. Então, seria uma energia mais aprimorada, devido à consciência e ao grau de adoração que eles conseguiam atingir. Todo o planeta. E essa energia por eles emanada era absorvida por esses seres que tinham uma característica muito interessante. Olha só, eu contei até para minha esposa, era um ser que lembra um povo do mar. Aquele peixe cheio de braços, tentáculos, né? Lembra um povo. Só que imagine a Terra e você estando distante, observando aquele planeta, que, do tamanho da Terra. Imagine, associe como se fosse a Terra, e você observando um ser gigantesco com tentáculos, que fosse quase a metade do planeta, quase a metade da Terra. Assim, ó, o planeta está assim, digamos que isso aqui é a Terra, e esse ser, ele está aqui assim, ó. É como se ele tivesse saído do modo invisível, porque na realidade, depois de tanto tempo, esses seres eles estavam andando, digamos, eles estavam andando entre dois fios da espada. Porque como eles permitiram com que essa civilização avançasse, progredisse para adquirir um certo tipo de energia através de uma certa sintonia de adoração muito elevada, estabilizada, uma coisa de um padrão de outro mundo mesmo, de outro mundo. Eles não contavam que eles, através de uma união mundial, digamos, falando do mundo deles, do planetário, uma união planetária, eles conseguissem atingir um nível de consciência pleno. E conseguiram observar no oculto que eles eram enganados e manipulados. E olha, uma coisa que eu fiquei espantado, não existia raiva entre eles, ira, desespero, medo. Eles eram todos calmos, controlados, como que se pareciam que nem eram gente, comparado, se a gente for comparar o que é gente aqui na Terra. Nem pareciam ser gente, comparando com o terráqueo da Terra. Porque eles eram extremamente calmos e donos da situação. Este ser, continuando, essa divindade cósmica chamada Navu, que é um ser de aspecto, parece um povo com tentáculos. Só que ele era o governante supremo, mas esse mundo era controlado somente por essa espécie que parece povo. Não tinha uma associação extraterrestre igual aqui. Aqui é meio bagunçado, porque aqui é descoordenado. Já resetaram este planeta outras oportunidades para melhorar o sistema de domínio. Na próxima Terra, aí sim, aí tudo vai estar tudo bem controlado, bem preparado, arquitetado, para que não exista falhas. Igual aqui já está o caos, porque sempre foi muito bagunçado. Aqui seriam mais ou menos muitas cabeças extraterrestres pensando ao mesmo tempo, cada uma com o seu ego, porque são seres imorais, com o seu ego querendo ali colocar ali mais um pouco de si. Então fica meio que uma queda de braço entre eles e acaba meio que ficando bagunçado. E lá não, somente essa única raça de seres, onde tinha o maiorzão, tal do Navu, que seria o cabeça, o mandatário, mas os outros
que estavam a seu serviço, uma raça extraterrestre de algum lugar do cosmos, do espaço, aonde eles se assemelham aos povos do mar, né? Tem, como eu posso dizer, a cabeça do povo, né? Eu ia falar um outro nome. E os tentáculos, né? Seria o domo, né? O domo do povo, né? Parece um domo, assim, parece aquele ser assim, e tem os bracinhos assim, algo muito, muito, digamos assim, bem impressionante. E esses seres, eles conseguiram, né? Conseguiram algo inesperado, conseguiram enxergar algo errado no oculto. No oculto. Não tivemos a oportunidade de entrar em todos os mínimos detalhes, como por exemplo, eles morriam, encarnavam, o processo de encarnação era parecido com o da Terra, como que funciona? Não, porque nós estávamos ali observando uma transição, um acontecimento histórico a nível do nosso sistema. Então nós estávamos ali para observar, não tínhamos tempo para fazermos uma pesquisa minuciosa, já que estava acabando, propriamente dito assim. Então, continuando, a população deste planeta desmascarou esses seres dominadores na qual se assemelhavam a povos do mar. Então esses seres resolveram dizimar este planeta, ou seja, já que o planeta não tem mais utilidade para eles, eles não vão conseguir aquilo que eles tinham, que é aquela energia, então vamos destruir. Não tem para eles razão da existência daquele planeta. Então esses seres resolveram dizimar o planeta, destruir, matar todo mundo, né? Queria destruí-los. O que nos foi passado, que todos são filhos da constelação da Ursa Maior. Pertencem a planetas, naquela região, inúmeros planetas com inúmeros tipos de civilizações lá na constelação da Ursa Maior, bem longe daqui. E o que acontece? Olha que coisa espetacular. Então, continua. Todos são oriundos da constelação da Ursa Maior. Eles tiveram devido seu grau de evolução e a evolução à assistência da constelação de Ursa Maior no momento da destruição. Porque os dominadores já estavam destruindo o planeta como? Soltando bombas, raios? Não. Eles estavam causando, o que eu posso dizer, de terremotos. Percebia-se grandes faixas extensas de terras se movimentando, se deslocando. A fauna e a flora, as árvores, as plantas, eram muito maiores do que os da Terra. Marcelo, mas tem umas árvores aí que você vê que são recordes gigantes. Não, lá essas eram bem maiores, porque eu fiz essa comparação e perguntei mentalmente a um dos seres do meu lado se essas árvores lá seriam maiores do que as maiores árvores da Terra. Eles disseram que bem maiores. E estava tudo caindo, tinha o quê? Estava tendo deslizamento de extensões de faixas de terras. E as terras eram muito parecidas com a daqui. Muito parecidas, lembravam-se muito. A terra, a composição da terra, que eu sou uma pessoa que eu fico muito nos detalhes, nos mínimos detalhes. Só que não se via, as construções você via elas caindo, caindo prédios, caindo edificações, só que eles não eram atingidos porque eles tinham uma forma de se comunicarem, eles tinham uma forma de evadir, de sair, uma técnica que seria mais ou menos um treinamento de evacuação, que geralmente a gente vê em alguns filmes, algumas empresas fazendo, escolas, universidades, né, comunidades. Eles tinham algum tipo de treinamento de, caso um dia acontecesse qualquer coisa com o planeta deles, que na qual eles sabiam evadir, acho que é evadir a palavra certa, sair, e eles não acontecia nada com eles. É como se eles tivessem a habilidade de prever, por exemplo, a árvore vai cair aqui, então vamos passar para cá. A árvore caía ali e eles tomavam outro rumo. Mais na frente vai cair um pedaço de um prédio aqui. Vamos fazer esse trajeto. Porque se ele cair,
não vai pegar a gente. E eles faziam, eles eram muito bem organizados. Não se havia nem caras de susto. Eles pareciam robôs. Eles eram muito frios. Eles eram assim, como se tivesse, não, tá beleza, vamos sair por aqui, tá muito tranquilo. Passa ali, vamos passar, vamos embora. E tudo caindo, desmoronando. O planeta, lembrando muito aqueles filmes do Superman, né? Krypton lá, desse filme do Homem de Aço, todo instável. Só que não estava saindo fogo, não estava saindo explosões de vulcões, não. Até é como se o planeta estivesse todo estremecendo e o que tivesse ali estivesse se soltando. E eles eram extremamente organizados. Eu pude reparar isso, falei, poxa, se isso fosse na Terra, era gente pisoteando, era pessoas passando em cima de bebê, passando em cima de criança, ninguém estaria pensando em ninguém, estaria todo mundo gritando, desesperado, pessoas pisoteando umas às outras, ninguém sabia para que lado ir, uns iam para um lado, outros iam para o outro, outros iam cair no chão, gritar, pedir misericórdia, perdão, iria estar o caos se aquilo tivesse acontecendo na Terra. Eles estavam calmos, não se ouviam nada, eles eram muito hábeis, então eles estavam esquivando digamos, dos objetos que caíam, do que se movimentavam, e eles estavam indo para alguns lugares aonde se haviam pequenas esferas de luzes, mais esferas de luz. Por nós estarmos contemplando de uma nave gigantesca, poderíamos dizer assim, uma esfera, não sei, de 1 quilômetro, porque elas eram pequenas na nossa perspectiva de vida da nave, pois a nave estava distante. Só que a nave tinha habilidade naquela, digamos, aquela tela, como se fosse, da mesma maneira que ela nos proporcionava enxergar o espaço, ela poderia se tornar um grande projetor ou uma tela, e ela conseguia dar zooms. Então, hora a gente estava vendo, ela montava espaço, ela se fragmentava e mostrava alguns zooms na tela. Muito parecido com... Eu já vi uma imagem aí na internet, uma nave com seria uma abertura, uma janela gigante de frente à Terra. Lembra-se um pouco. Então nós ouvíamos, nós conseguimos ver lá e o que? Eles traziam através de um zoom para que nós pudéssemos observar. Então você conseguia ter perspectivas diferentes. E essas esferas pareciam não poder ser controladas por esses seres de aspecto de polvo. Então eles entravam nessas megas esferas que subiam, isso estava em escala do planeta inteira, mas muitas esferas parecia você pegar, soprar uma bolha de sabão assim, ó, cheio de esferas, e essas esferas, elas adentravam o que estava um pouco mais distante, seria mais ou menos assim, nós estávamos aqui, o planeta com eles estavam aqui, e mais para lá estavam algumas naves. Que coisa sensacional. Que seriam mais ou menos... Deixa eu tentar traduzir em palavras aquilo que os meus olhos cósmicos puderam contemplar. Embora minhas palavras são pobres para poder expressar, mas seriam naves como se elas fossem... Assim, elas ficassem alternando no estado de cor e luzes, como se elas estivessem num modo meio que de invisibilidade, mas você pudesse ver como grandes arco-íris. Como se fosse mais ou menos... Deixa eu ver. Existe uma moda hoje em dia com as adolescentes que muitos falam de mochila holográfica, que é algo meio prateado, que conforme na luz ela vai alternando, ela vai mudando de cor, ela vai pegando algumas tonalidades diferentes. Ela mais ou menos, lembra mais ou menos isso, porque era como se aquelas naves estivessem vivas, como se elas fossem vivas. Uma coisa indescritível. Eu veio na minha mente aqui, mas eu acho que pode ser cena de filme. Como uma vez eu vi uma cena que parecia... Ou não, do mar. Do mar! Isso, veio aqui agora. Algumas, tipo, águas vivas. Lá nas profundezas do mar fizeram algumas filmagens de alguns seres.
lá nas profundezas coloridos, como se tivessem energias andando. Eles modificam algumas águas vivas, como se elas estivessem emanando tipo de energias, mutando em cores, algo bem interessante. E lembra porque você via essas naves que era uma coisa assim que você falava assim, aquilo ali tá vivo? Aquilo ali é um ser vivo ou é uma nave? É um ser vivo ou é uma nave? O que é aquilo? Porque as naves que nós estávamos eram naves que, embora de uma tecnologia extraterrestre extremamente diferente da Terra, mas lembram da Terra. Lembra uma constituição de metal, né? Uma coisa metálica. Aquilo parecia uma coisa meio plasma, uma coisa totalmente diferente. E essas bolhas essas esferas estavam adentrando elas, carregando a população daquele planeta, e aqueles dominadores não ousavam atacar aquelas naves. Era como se eles, tipo assim, né? Vamos supor, você tá jogando futebol, aí você perde o jogo. Não tem como, sei lá, e dar uns tapas no cara que ganhou, né, o racha, né, a turma, né? Você fala, vou bater neles, eu vou apanhar. O que você vai fazer? Você pega a bola e começa a pôr a bola assim, meter bicudo na bola e descontar o seu ódio na bola. Tipo assim, que raiva. E meter o pé na bola e dar bicudo para ver se essa bola estoura, arrebenta, rasga, de tanta raiva, já que você não pode descontar. Era mais ou menos a impressão que eu tive. Era mais ou menos a impressão que eu tive. É como, tipo assim, vou destruir, vou detonar esse planeta, porque a vontade que eu senti era que eles tinham vontade de exterminar tudo ali ao redor, mas não podiam. Eles não tinham poder para isso. Eles tinham poder naquele planeta. O poder deles existia enquanto eles estavam no oculto, enquanto eles não eram percebidos. Depois que eles foram percebidos, depois que eles foram desmascarados, o poder deles já era. E é o que o dominador deste mundo morre de medo, de ser desmascarado, porque se esta humanidade terráquea desmascara eles, a humanidade não vai fornecer as energias que eles querem. Não vão dobrar seus joelhos ou se curvar a eles de forma nenhuma. Simplesmente não vão reconhecer e não vão aceitar nenhum sistema, não vão aceitar nenhum estilo, nenhum dogma, não vão aceitar nenhuma cultura da forma que é aqui mostrada, não vão aceitar ser governadas por governo nenhum. Então, por isso que eles morrem de medo da humanidade terráquea descobrir quem eles são, verdadeiramente quem eles são, porque se a humanidade descobrir, o poder deles acaba. Eles perdem o poder. Foi o que aconteceu com este outro mundo. E o interessante é que, por eles estarem numa frequência tão elevada, eles foram resgatados, buscados por essas naves da constelação na qual eles todos lá pertenciam, que é a constelação da Ursa Maior. Não espere acontecer isso daqui. A humanidade está longe de um dia chegar ao que eu vi, ou está há milhões de anos. Com certeza nunca chegará. E o que acontece? Eu via elas adentrando, todos nós podíamos contemplar, e assim que a última esfera entrou, como se estivesse entrando uma bolha numa outra, simplesmente elas foram embora. Calma, lentamente, sem entrar na velocidade da luz igual dos filmes, simplesmente foram suaves o movimento e foram embora. E esses dominadores começaram a se distanciar. Para onde? Porque neste momento nós fomos trazidos de volta para o planeta Terra, para que nós pudéssemos trabalhar essas informações muito complexas, para que nós conseguimos. Tanto que eu coloquei no textozinho e estou trazendo em detalhes aquilo que eu vivenciei. Eles tiveram, devido ao seu grau de evolução, a assistência da constelação da Ursa Maior no momento da destruição, e todos sem exceção voltaram para casa.
algo que não acontecerá neste planeta assim como foi feito lá. Para vocês terem uma noção, eu fiquei 10 horas em projeção astral, que se passou entre uma faixa de 20 dias astrais. 10 horas daqui, e se contou-se, digamos, nessa contagem desta realidade manipulada, desta realidade controlada, passou-se aí mais ou menos uns 20 dias. Percebam que o universo está em sempre constante mudança. Ora, mundos são dominados, ora outros se libertam ou são libertados. O que eu aprendi? O que eu deduzi? Que aqueles seres... O que é engraçado é que existe... Eu fui fazer uma pesquisa, até uma banda que eu sou hiper mega fã, que é o Metallica, tem uma música chamada The Call of the Cthulhu, né? Que é um ser marítimo, uma lenda, um personagem antigo aí, que é um ser que é um povo do mar, né? Tem alguns falam o Cthulhu, dependente da pronúncia. Tem muitas referências aqui. Existem cultos, sociedades secretas, grupos ocultistas que fazem adoração a esse tipo de ser. Não sei se é os mesmos, ou se pertence à mesma origem deles, se pertence ao mesmo grupo, à mesma energia, ou à mesma civilização, à mesma raça, eu não sei. Mas aqui existe uma certa referência, uma certa adoração a um certo tipo de ser, também com característica de povo, né, com os tentáculos e tudo. Eu não sei se tem ligação, porque quando você lidar com seres extraterrestres, quando você pergunta que eles não têm interesse que você saiba, ou que eles acham que é uma informação seria demais, assim, já você, o principal foco que você tinha que saber, você já sabe, eles não respondem. Eles não respondem. Quando eles já sabem para eles lá que o que você tinha que saber e ver, você já o fez. Então, algo a mais, eles não fazem. É o sistema deles, são bem assim, objetivos. Não é como nós. Então, eu entendi que aquela civilização chegaram num grau de evolução tão grande, que foi perigoso para aquele dominador, porque eles se tornaram tão unos uns com os outros, alcançaram uma frequência tão elevada, mas tão elevada, que eles conseguiram enxergar no oculto, no invisível, aqueles que sempre os controlavam. Eu não sei da história daquele planeta, daquela civilização, pois nos foi mostrado apenas aquilo. Nosso planeta está próximo de alguma atividade, não podemos falar quando, mas nós já sabemos que estamos próximos de um fim. De um fim. Muitos serão levados para habitar em mundos dominados pelos dominadores, daqui, que vão fugir e vão embora. Alguns vão se desfragmentar e vão voltar para casa. Isso vai muito de cada um, da sua jornada individual, vai muito daquilo que você busca. É a minha experiência, que eu compartilho com vocês com toda humildade, com todo prazer. Não peço para que você tome como, é uma verdade absoluta. Para mim, eu sei o que eu vi, eu vivenciei, eu presenciei. Nada pode tirar isso de mim. Não peço que você acredite ou não. Simplesmente que você pegue esse fato e coloque como uma base de pensamento, de consciência, como que estamos nós hoje. Como que está você? Como você está se vendo hoje neste domínio daqui? Aqueles seres que podemos chamá-los também de irmãos cósmicos alcançaram algo
que pelos meus olhos é até desanimador quando comparado a este planeta. É muito desanimador. A Terra é muito desanimador pelo que eu vi lá e eu vejo aqui. Mas eu digo que a jornada ela é individual, cada um faz a sua parte, cada um busca o melhor de si, para que nós venhamos num momento desse, porque eu não vi que essa humanidade terá o mesmo desfecho que aquela civilização, pois nós somos ainda muito, me perdoem a palavra, animalizados em nossos instintos e comportamento. Eles já eram muito, digamos, evoluídos em relação a nós aqui, mas eu sei que nós podemos melhorar. Eu sei que nós podemos melhorar primeiramente a nós, fazer a nossa parte. Não é fácil, é difícil. Somos completamente obsediados, cheios de dificuldades. Nosso maior inimigo é nós mesmos. Nós mesmos somos aqueles que nos sabotam e nos prejudicam o tempo todo, mas nós temos que lutar contra isso, porque o dia que aquilo acontecer aqui, eu percebi que não será de uma forma de grupo, como o deles foi. Aqui será individual, tá bom? Deixo com vocês, com o maior prazer, muito obrigado do fundo do meu coração pela audiência de vocês. Pare, pense, reflite, analise. Você é um ser cósmico, o universo pulsa dentro de você e basta você buscar as suas respostas. Tá certo? Fiquem todos em paz. Se vocês sentirem seus corações, deixa o joinha no vídeo do canal chamado Despertar ou no Marcelo Marins Consciência Cósmica. Se você não é inscrito, se inscreva. Tanto conteúdo para você fazer as suas análises. E é um imenso prazer falar com todos vocês. Fiquem todos em paz e tchau, tchau.